Olá, Rony. Olá, Adriana. Sou a Aline Nazário, daqui de Araxá, Minas Gerais. Vocês pediram pra gente gravar um vídeo e é com muito prazer que eu estou fazendo isso, né? Primeiro eu quero parabenizar vocês pelo incentivo, pelo projeto que vocês estão tendo conosco, né? Porque o webinário, desde o começo, ele tem mudado a minha forma tanto de fotografar, quanto a minha forma de adquirir clientes, quanto o meu jeito de fotografia, quanto iluminação, quanto praticamente tudo. Eu e meu esposo, a gente é fotógrafo, né? Conheci meu esposo, ele já era fotógrafo, e eu entrei na área da fotografia assim que eu o conheci, né? Que eu comecei a ajudar ele, eu fazia segunda câmera em casamentos, e a gente não tinha estúdio, né? Eu vou resumir um pouquinho da nossa história. A gente não tinha estúdio, a gente atendia em casa mesmo, a gente casou em 2010, né? A gente atendia em casa mesmo, e assim, a escassez de clientes era muito grande, porque parece que quando a gente não tem estúdio, não tem um lugar já montado próprio para o estúdio, parece que os clientes não sentem firmeza de fechar com a gente, mas a gente sempre lutando, né? A gente sempre correndo atrás. E eu me identifiquei muito com a história de vocês, que vocês começaram em casa também, né? Então, assim, a gente ficou por volta de... Eu com ele, 3 anos a 4 anos em casa, né? Trabalhando em casa. E eu era editora dele, né? Fazia segunda câmera. E eu sempre tinha vontade de aprender, eu sempre corria atrás, eu lia, eu estudava. E a gente teve a oportunidade de alugar uma sala, uma salinha, pequena, no tamanho de um quarto, 3x3, para ser nosso escritório. Eu lembro que era num prédio, numa das avenidas, porém era um lugar bem escondido, mas a gente já tinha algum lugar para poder atender os clientes, né? Para eles se sentirem mais firmeza de fechar com a gente. E nesse tempo eu ainda não estava na área do infantil, né? Eu fazia segunda câmera para ele em casamentos, 15 anos, e fazia edição dos álbuns. E eu também era recepcionista do estúdio, né? Então a gente já tinha uma filha, né? A minha filha hoje está com 6 anos. Então, assim, a gente lutava, a gente passou por bastante aperto, bastante apuros mesmo, né? E quando foi, nesse lugar a gente ficou em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Aí a gente teve a oportunidade de alugar um outro espaço um pouco maior. Porém, a gente não tinha equipamento direito, a gente não tinha flash para estúdio, né? Mas aí, aos poucos que a gente foi trabalhando, a gente conseguiu adquirir, né? A gente adquiriu um conjunto de flashes, né? E a gente começou a trabalhar. E aí eu fui e achei um curso na Educar de fotografia. Mas na época era um pouco mais caro, eu não pude pagar, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a prática mesmo, né? Comecei a oferecer para os meus clientes que já, como se diz, já tinha, né? Clientes já noivos que já tiveram filhos. Eu comecei a oferecer. Eu lembro do meu primeiro newborn, que na verdade eu acho que nem foi newborn, né? E assim, eu não tinha noção de iluminação, eu não tinha noção de pose, né? Eu não tinha noção de nada, porque eu não tinha experiência na área do newborn nem infantil, né? Foi aí que eu comecei a estudar, que eu comecei a me interessar. Porém, foi uma fase muito ruim, foi uma fase péssima para nós, mas a gente sempre fala que nos momentos ruins que a gente consegue tirar alguma lição daquilo, né? Então, a gente nesse outro espaço também, a gente tava passando um pouco mais por dificuldades. Foi numa época que eu até sofri um acidente com a minha filha de carro, mas graças a Deus, Deus nunca abandonou a gente. Deus nunca abandonou. A gente ficou em torno de 8 meses andando a pé. A gente descia pro estúdio a pé, né? Descia, voltava. Tudo que eu ia fazer era a pé. Mas pra honra e glória do Senhor, a gente conseguiu se levantar novamente. A gente conseguiu arrumar o carro, porque era o único meio de transporte. E eu, na época, ficou mais ou menos 11 mil pra gente arrumar o carro, né? E a gente estava numa época muito ruim, muito. Não entrava cliente, a gente passava semanas sem atender ninguém, sem atender ninguém. E Deus, assim, deu um estralo, assim, Deus abriu as portas. Graças a Deus. E a gente mudou para
por uma outra parte, uma casa, porém essa casa a gente alugou com, tipo, uma parceria, a gente alugou com 2 advogados, e a gente ficou nessa casa. Só que a casa ela ainda era um pouco pequena, a gente ainda não tinha noção, e como estava muito ruim o movimento, eu tive que me ausentar do estúdio. Eu comecei a trabalhar numa empresa, fiquei nessa empresa por volta de 1 ano e 10 meses, quase 2 anos, né? Mas eu sempre tinha certeza que o que eu queria era fotografia, o que me movia era fotografia, o que me emocionava era fotografia. E eu via aquelas imagens, eu entrava nos sites para me ver as imagens, tudo. Foi aí que eu resolvi, né? Como depois desse 1 ano e 10 meses, quase 2 anos, nessa outra empresa, era uma loja, eu era vendedora, né? E eu resolvi voltar pro estúdio. Aí o estúdio saiu dessa outra casa porque proprietários da casa pediu a casa, a gente teve que mudar para outra casa, né? Mas graças a Deus, a gente mudou para uma casa melhor, né? Não é muito grande, mas já dá pra gente ter um aconchego ali para sentir que aquilo ali é nosso espaço, que aquilo ali é nosso, né? Foi aí que eu voltei pro estúdio, em novembro do ano passado. E assim, mesmo eu estando longe do estúdio, eu sempre procurava, né? Via fotos. Então, foi a minha inspiração. O que me inspirou foi ficar esse tempo todo trabalhando fora, mas porém buscando, né, o novo, sempre o novo, né? E eu tentava entrar em outras áreas, eu não conseguia. A fotografia sempre me chamava. Então eu fui para esta outra casa. E graças a Deus, Deus tem levantado a gente aqui, né? Mas ainda eu vejo como que eu falo? O pessoal ainda não conhece muito a gente, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente tem clientes, a gente faz orçamentos, né? E quando foi em janeiro, surgiu a oportunidade de eu fazer o webinário com vocês, né? E assim, eu sou muito grata porque vocês me ajudaram muito, Foi uma época que eu comecei a fazer mais newborn, né? Mais infantil. E assim, eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Eu comecei a notar as coisas diferentes. Eu comecei a ver detalhes. Eu comecei a ver cores, coisas que eu não via, que eu não preocupava. Eu comecei a ver iluminação. E assim, vocês dando o webinário pra gente ao vivo, vocês ensinando pra gente, eu consegui também passar isso pra fotografia de gestante. Que hoje em dia a área que eu tô mais fazendo é gestante e newborn. E poucos infantis, mas gestante e newborn é o que eu tô mais fazendo. Então, assim, vocês abriram minha visão de uma forma tão extraordinária que hoje eu posso ver o meu crescimento. Eu quero ter a oportunidade de mostrar para vocês ainda o meu primeiro newborn e o meu newborn de agora. Assim, eu não tenho muitas opções de props, de headbands, de roupinhas. Eu não nego para vocês que, mesmo a gente estando numa fase boa do estúdio, a gente não tá podendo tirar muito do caixa, né? Porque a gente tem aluguel, tem funcionário para poder estar pagando. Mesmo que a gente tenha um funcionário, uma secretária, né? E eu e meu esposo, e eu tenho uma assistente. Por quê? Essa ideia da assistente foi depois que eu comecei a ver o webinário com vocês, que a gente nunca pode fazer nada sozinho, sempre tem que ter uma pessoa ali cuidando, né, do bebê ali pertinho, para não ter perigo. Então eu comecei a ver os webinários de vocês, a minha mente, a minha visão mudou completamente. Vocês foram assim peças importantíssimas na minha fotografia. Vocês foram assim, desde edição, quanto iluminação, quanto montagem de cenário, quanto a listagem que a Adriane falou, né, de lojas para poder comprar acessórios, né? Então assim, eu pesquisei bastante, cada dia eu tenho pesquisado, e assim, eu não perco um curso de vocês, eu não perco o webinário toda quinta-feira, eu tenho meu compromisso, às 5 horas eu tenho meu compromisso. Só quando não tem jeito mesmo de assistir, eu não assisto. Mas eu quero muito agradecer vocês, porque vocês abriram uma porta. Não foi uma janela, vocês abriram uma porta para mim poder aprender coisas novas, para me ter nova visão, né? E assim, com o pouco que eu tenho de manta, na verdade eu tenho 3 mantas,
mas são cobertores ainda. Eu não tive condição ainda de comprar, de adquirir produtos para o meu estúdio, porque ainda a entrada não é tão grande, né? Eu tô improvisando, eu improviso com cesta, Então, assim, é isso. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade de estar gravando este vídeo. Vocês são muito especiais para mim mesmo, né? Porque através de vocês eu pude abrir a minha visão, né? Eu agradeço a vocês muito, viu? Sinceramente. Muito obrigada, mesmo de coração. Fiquem com Deus, que o Senhor ilumine a vida de vocês, abram caminhos novos para vocês e a cada dia prospere a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo!